Fala galera, estamos começando mais um Terror de Segunda, o quadro aqui do canal onde a gente comenta os melhores e piores filmes de terror. Eu sou o Júnior Chicó e hoje a gente dá continuidade à nossa sessão de leitura do Livro dos Mortos com A Morte do Demônio Ascensão, sequência do remake de 2013, que foi lançado 10 anos depois, e parece que a franquia caiu no gosto do público mesmo, porque além desse filme que a gente está comentando agora e o filme de 2013, do último vídeo aqui do canal, a gente tem A Morte do Demônio em Chamas, que está em cartaz agora no cinema, e já tem um próximo filme da franquia que está sendo produzido com previsão para estreia em 2027. O próximo já estão dizendo que vai se passar nos anos 70, né? Teoricamente, os acontecimentos devem se passar antes dos acontecimentos do primeiro, A Morte do Demônio, lá de 81. Mano, o que é que acontece com essa galera que eles não conseguem ficar sem ler esse livro, né? Ó, diferente do filme anterior, que se passava numa cabana isolada, com um grupo de amigos, esse agora se passa num prédio com vários apartamentos e ao invés de focar num grupo de amigos, foca em uma família inteira. Então tinha gente que comentou no último vídeo, né? Ah, eu quero o próximo vídeo do canal. Tem criança chorando aqui. Nesse filme vai ter muita criança chorando sim. Eu sei que tem gente que vai falar, ah, mas eu gostava tanto do filme se passando numa cabana. Nesse filme tem cabana sim. O filme, inclusive, começa numa cena, numa cabana. Tudo bem que é uma cabana mais moderna e não tão isolada como a do filme anterior. E aí a câmera vai chegando perto de uma moça que está lendo um livro na beira de um lago. É a Teresa, a gente já é apresentado a primeira personagem do filme. Quando a câmera se aproxima, dando um susto na Teresa, a gente vê que, na verdade, é um drone que está sendo controlado lá pelo amigo dela, o Caleb. E eu sei lá, porra. A Teresa não gosta muito da brincadeira. E na conversa eles falam sobre uma outra amiga deles que está dentro da cabana e que parece que não está passando muito bem. E a Teresa entra na cabana para ver o que está acontecendo com a amiga dela. Se a gente já assistiu os outros filmes da franquia, a gente já espera que, de repente, não é virose. Pode ser uma coisa mais séria que está acontecendo com a sua amiga. Na verdade, a amiga é prima da Teresa, né? Assim que ela entra na cabana, ela entra perguntando pela prima, e a prima dela tá bem mal mesmo, tá deitada na cama lá, parece que tá bem doentona. A Teresa senta próxima da cama e continua lendo o livro dela. A gente vê na capa do livro que é o Morro dos Ventos Uivantes. Eu nunca li o livro, nem assisti o filme. Eu não sabia nem que era terror. É terror esse conto? Não? Nossa, porque o trecho que a Teresa tá lendo ali é um trecho bem perturbador, né? Uma parada de um monstro atacando, enfim. No que a Teresa tá lendo o livro, do nada, a prima dela, a Jéssica, tá sentada na cama e começa a recitar o livro, assim, palavra por palavra. A Jéssica vai falando, a Teresa fica assustada e ela começa a aumentar o tom de voz, e aí tem uma hora que a Teresa fala, chega! Olha, na dublagem ela fala assim, mas se eu tivesse poder pra mudar essa dublagem, eu mudaria pra, já acabou, Jéssica? Deixa-me entrar. Já acabou, Jéssica? Assim que ela para de recitar o livro, a Jéssica desliga e cai do lado da cama. A Teresa vai lá ver se a prima dela tá bem. A prima dela começa a estribuchar e cuspir uma parada branca, uma gosma branca. Nossa, eu sei que tem muita gente que tá tendo outras lembranças enquanto eu tô falando isso. E que você que tá vendo não cospe, que eu sei que tu é safada. Eu nunca cuspi. E aí a Jéssica tá lá, né, cuspindo detergente IP no chão. A Teresa se aproxima dela pra ver se tá tudo bem com a prima. Nossa, esse filme já mostra pra gente a que veio. Porque a Jéssica segura pela trança da prima Teresa e dá um puxão. Não é que ela arranca o cabelo, não. Ela arranca o tampão da cabeça. Quem é a idiota desmiolada agora? Você é careca! Inclusive, aqui caberia uma ótima publi de clínica de transplante capilar. Tô dando a dica pra vocês aí, hein? Depois que esse canal tiver grande, aí vai, a gente devia ter anunciado. Bom, a Teresa sai descabelada. Nossa, que ironia. Caralho, é muito ruim quando o espirro não vem, né? Engoliu o espirro. Nossa. Sim, eu engulo. Mas aí a Teresa sai descabelada pedindo socorro pro Caleb, né? Pro cara que tá lá brincando com o drone. O cara, obviamente, se assusta quando vê a menina. Ele olha e faz, meu Deus, que penteado horroroso. E aí ela cai no chão pedindo socorro. Logo em seguida, a Jéssica se aproxima, pega o drone que o Caleb tá controlando e... Nossa, que atitude, né? Que atitude descabida. Certamente o demônio deixou os pensamentos intrusivos vencerem, e aí ela pega o drone e coloca a cara no drone e dá uma pipocada lá. Ela cai no lago. O Caleb não sabe ainda que a Jéssica tá possuída e, preocupado, pula para ajudar a namorada no lago. E aí aquela coisa, né? Água agitada, parece que ele tá sendo atacado por piranhas.
me representa. E aí a gente sabe que o pior aconteceu com ele, porque a cabeça dele sai voando, né? Ela arremessa a cabeça no pier, lá a cabeça cai do lado da Teresa, que já tá sem cabeça nenhuma pra lidar com aquela situação. Sem cabeça nenhuma, você entendeu? Ah, gente, eu tenho que parar com isso. Ela olha pro lago e a Jéssica levita, ela vai saindo assim da água do lago. Uma cena que pra nós gays é muito comum, a gente já viu várias divas pop fazendo essa saída triunfal da água. E ela vem levitando e aí, atrás dela, levita também. Título do filme. Nossa, uma das melhores cenas de... Existe uma categoria pra isso? Uma das melhores cenas título de filme que eu já vi. Pá! E esse início já mostra que esse filme pretende seguir os passos do remake lá de 2013, na brutalidade, nas cenas pesadas e na violência. Então o filme vai pra um dia antes disso que aconteceu lá na cabana. Ou seja, tudo que a gente vai ver no filme aconteceu antes de tudo aquilo. Bom, o filme começa, a gente é apresentado a Beth. É Betty. O meu também é Beth. É porque eu vejo no filme a galera pronunciar de um jeito, Beth. Eu não consigo não. Não vou ficar noiado aqui com essa pronúncia, com a língua batendo na boca, não. A gente é apresentado a Beth, que tá no banheiro de uma boate fazendo um teste de gravidez. Nossa, que cena gostosa, né? A gente acabou de ver uma menina perdendo a tampa do cabeção, um cara sendo decapitado, e corta pra Beth mijando num bastão. Ela olha o resultado do teste de gravidez. A gente não fica sabendo qual é ainda, né? Mas pela cara dela, ela não tá muito feliz com o resultado daquele teste, não. Aparentemente, ela trabalha acompanhando uma banda, alguma coisa assim. E aí ela resolve, depois de ver esse teste, visitar a irmã dela, a Ellie, que mora nesse prédio aí, né? Em vários apartamentos. A chegada do prédio a gente já vê. É um prédio que parece que está destinado a acontecer uma coisa muito ruim nele, né? A gente vê na chegada dela, que é aqueles prédio que foi feito para estar num filme de terror, realmente. A Ellie, irmã da Beth, mora com os 3 filhos dela, pessoas adoráveis, né? Que é a Cassie, a mais nova. Nossa, um amor de pessoa. Passa o tempo dela de uma maneira muito saudável, cortando a cabeça de bonecas com tesoura. Essa menina tem um futuro promissor, viu? Tá no filme certo, tá no enredo certo. Temos o Danny, que é pelo que eu entendi, ali é o filho do meio, né? Que ele é aspirante a DJ, tá lá no quarto dele tentando fazer umas mixagens. É o próximo Alok, com certeza. Se a possessão demoníaca não acabar com a estrutura familiar dele, né, tem um futuro. E a Bridget, que é a filha mais velha lá, né, que aparentemente tá falando com a mãe que precisa de uma camisa porque ela vai participar de um protesto do Dia do Trabalho. Quer dizer, a gente já vê que é uma menina que é contra a escala 6x1. Assim, todo mundo no elenco desse filme parece ser gente boa. E obviamente que a mãe proíbe ela de ir no protesto. Não quero você aí! A Ellie, que é a mãe das crianças, né? Ela tá com... Logo que ela aparece, ela tá... Eu acho que tá tingindo o cabelo. Um ruivo, bem ruivo mesmo, né? Se ela soubesse a quantidade de sangue que vai ter nesse filme, ela nem teria gastado dinheiro com essa tinta. Era só esperar que vinha naturalmente. A gente é apresentado essa família e, de certa forma, a gente cria uma certa simpatia pelos personagens, né? A gente vê que é uma família que se gosta muito, são crianças que se gostam muito, a galera ajudando a mãe lá. Tudo muito massa. A Beth, então, chega na casa... É Betty. Chega sendo muito bem recebida, porque ela tenta dar um susto na irmã e a irmã dá um supapo na cara dela. Preste atenção! A Beth chega na casa da irmã comentando, né, que tentou o interfone não estava funcionando. E a irmã comenta também que o prédio tá todo cagado, né? Inclusive, o prédio já tá condenado. Pouquíssimas pessoas estão morando lá porque já estão fazendo a desocupação do prédio. E elas, inclusive, têm que desocupar aquele apartamento em um prazo bem curto aí. Na verdade, o que a Beth não sabe é que a irmã dela tá passando por uma bronca séria mesmo. O marido dela, pai das crianças, abandonou ela há uns 2 meses atrás e ela tá tendo que lidar com aquela situação sozinha. Tanto é que a Beth, sem saber o que estava acontecendo, pergunta pelo cara, diz que comprou um presente para ele. E aí a Ellie pede para que as crianças vão, sei lá, comprar pizza, que é para deixar elas a sós para poder conversar e ela explicar tudo o que está acontecendo. Enquanto tem esse momento aí fofo delas se reconciliando no apartamento, as crianças estão voltando da pizzaria, quando do nada acontece um terremoto. Além de possessão demoníaca, esse filme a gente ainda tem que lidar com desastres naturais. E aí o terremoto assim severo mesmo. Tanto é que no estacionamento, as crianças quando param, as crianças largam a pizza, largam Coca-Cola, deixa tudo pra lá. Socorro! Vamos se salvar! E aí as crianças saem correndo.
E aí o terremoto abre um buraco no estacionamento e em uma das conversas o Danny já tinha comentado que aquele prédio ele já foi um banco antes de virar um conjunto residencial. Funcionava um banco lá. E aí o buraco que abriu com o terremoto dá justamente em um dos cofres do banco que funcionava antigamente. Aí a criança faz o quê? Né? Acabou de ter um terremoto, tem um buraco ali. Aí a gente já começa mais uma sessão de decisões terríveis que personagens costumam ter em filmes de terror. Porque teve um terremoto, abriu um buraco. Você faz o quê? Filma o buraco. Mostra lá o buraco, filma o buraco. Entra no buraco, foge do buraco. Gente, que fixação com buraco também, né? Mas aí o Danny resolve entrar no buraco pra ver o que tem lá. E aí ele encontra um monte de tralha, um negócio religioso pendurado lá. Tanto é que tem uma hora que uma estátua do Jesus crucificado quase cai em cima dele. Tu já pensou isso? Um filme sobre demônio e a gente tomando susto com Jesus. É pecado. Bom, ele acaba encontrando um livro. Nossa, quem diria, hein? Na hora que ele abre o embrulho do livro, começa a voar um monte de barata, inseto. E encontra também um conjunto de discos de vinil. E aí, como o garoto é aspirante a DJ, ele pensa, vou levar isso comigo aqui, porque isso aqui tá abandonado e ninguém vai dar falta. Ele leva tanto o livro como os discos pro apartamento. A Bridget, a irmã dele, fala várias vezes, deixa isso aí, isso que você tá fazendo é roubo. Mas o Danny não dá ouvidos à irmã e leva pro apartamento. E aí, curioso, né, tenta abrir o livro. Vale ressaltar que esse livro é diferente do livro que a gente viu nos filmes anteriores, tá? Esse livro, ele tem uma capa meio estranha, mas ele parece ter dentes, assim, do lado dele. Tem dentes do lado, tanto é que quando o Danny vai tentar abrir o livro, ele machuca o dedo e aí gotas de sangue caem na capa do livro. Tem umas coisas que a gente vê isso acontecer em todo filme de terror. E aí a gota de sangue cai no livro, o livro absorve... Vai, me fala, quantos livros na tua vida tu já leu que aconteceu isso? A capa do livro absorveu e aí os dentes soltam e o livro se abre. Gente, olha só, vamos combinar aqui um negócio. Se você tá tentando abrir um livro e você observa o livro beber teu sangue e se arreganhar pra você, não lê o livro não, né? Pelo menos o menino não faz isso, né? O menino não lê o livro, tanto é que a irmã dele fala, deixa isso pra lá, não mexe com isso não, que isso é coisa ruim. Inclusive o livro tem coisas horrorosas, umas imagens terríveis dentro do livro. O Danny fica assustado e realmente deixa o livro de lado, mas os discos de vinil estão lá e ele é DJ, né, porra? Ele é a Loki, né? Aí ele resolve ouvir os discos. E no primeiro disco tem uma gravação de um padre falando que aquele livro que tava chupando o sangue dele, o sanguessuga lá, que é o livro dos mortos, que aquele livro é feito de pele humana, é escrito com sangue e que nada de bom pode sair daquele livro. O padre diz que quer estudar o livro, mas pelo jeito lá no áudio as pessoas que estão acompanhando não concordam, dizem que ele deve deixar o livro pra lá e a gravação acaba, né? A gravação no vinil. Ele deixa o vinil de lado e óbvio que ao invés de esquecer a história, ele vai ouvir o segundo vinil. E aí o segundo vinil é justamente o padre dizendo que, contrariando todos os amigos dele que disseram pra ele deixar o livro de lado, ele resolveu ler o livro em voz alta. E aí tem uma gravação do padre lendo o livro. À medida que ele começa a dizer aquelas palavras lá, né? Até a voz do padre muda na hora da gravação, mano. A gente vê que é uma gravação meio estranha. O Danny tenta parar a gravação, mas ele não consegue. O botão do aparelho de som dele não funciona, ele toma um choque, o volume aumenta e aquelas palavras são recitadas altão, assim, no alto-falante dos caixas. E aí, menina, se o demônio tava longe, com certeza ele escutou, porque realmente foi muito alto. E aí o demônio vem correndo pela cidade, virado no caralho, né? Achando o caminho do prédio deles. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a mãe deles, a Ellie, estava descendo para deixar umas paradas no lixo. Ela encontrou uns pertences do marido ainda e resolveu se desfazer de tudo aquilo, né? É foda porque, enquanto tudo isso está acontecendo no filme, a gente ainda está acompanhando, de fato, uma mãe de 3 filhos que tá vivendo o próprio filme de terror da vida dela, né? Porque ela foi abandonada pelo marido, ficou com 3 filhos, tá tendo que desocupar o apartamento porque o prédio foi condenado. Então, assim, a vida dessa mulher já tá sobrecarregada. E aí ela vai deixar esses pertences lá no lixo, mas aí, porra, ela mora no 14º andar, né? Aí ela pensa, por mais que ela tenha orientado as crianças a não usar o elevador logo após um terremoto, porque é perigoso, ela decide descer de elevador mesmo. E aí, na hora que ela vai sair do elevador, ela dá de cara já com um demônio que veio correndo pela cidade, entrou pelo saguão do prédio, já deu de cara com ela, empurrou ela pra dentro do elevador. Essa cena, inclusive, nossa senhora, olha,
incrível. Ela tem muito a pegada da cena que a gente viu no filme anterior, da Mia sendo atacada na floresta lá, só que a Mia é atacada pelos galhos das árvores, né? Já a Ellie não, ela toma aquele supapo, fica presa dentro do elevador, ela pede socorro, ela escuta vozes, né? Escuta que tem como se tivesse alguma coisa dentro do elevador com ela. Nossa, mano, essa cena dá muito medo. E aí tem uma hora até que o demônio puxa o brinco dela. Nossa, mano. E puxa o brinco, e os fios do elevador fazem a mesma coisa que os galhos fizeram com a Mia, começam a enrolar ela, levanta ela toda lá, e aí, nossa, quebra braço, quebra perna, uma coisa horrorosa, a mulher sofre um inferno dentro daquele elevador e ninguém sabe o que é que tá acontecendo com ela lá, né? Logo depois desse ataque, as coisas podem piorar, podem e vão. Tem um apagão no prédio. Mano, sabe que quando eu vi o apagão no prédio, deu vontade de parar de ver o filme? Eu fiz, porra, não é possível que a Enel também vai atacar eles nesse filme. E aí as crianças estão lá, né, com medo, preocupadas, todo mundo no escuro em casa. A Bridget começa a acender umas velas lá, que é pra não ficar completamente no escuro, o que deixa o apartamento com aquele gostinho de Casa da Bruxa do 71, sabe, que dá medo. Horrorosa. E aí a Ellie volta pra casa. E é foda dessa cena porque a gente vê ela chegando no apartamento e sabe que ninguém faz a menor ideia do que aconteceu com ela ali. É uma personagem que você estava aprendendo a gostar dela, você estava desenvolvendo compaixão por ela, você reconhece que ela estava passando por um momento difícil. Porra, ela não merecia, mano, que tivesse acontecido isso com ela, tá ligado? E aí ela vem entrando no apartamento meio estranhona, a irmã dela e os filhos dela não entendem muito bem. Ela nem fala com ninguém, ela vai direto pra cozinha. Quando a galera chega na porta da cozinha, vê a Ellie preparando o omelete mais escroto que você já viu na sua vida. Ela nem quebra o ovo, né? Ela joga o ovo com tudo na frigideira. Lembra umas propagandas que tinha antiga da Polishop? Achava aquilo ridículo, né? Porque eles queriam vender uns produtos que quase não tinham utilidade nenhuma. Tipo, tinha um produto que era um quebrador de ovo. Tu já viu isso? Mano, era um aparelho de plástico, você colocava o ovo dentro, o aparelho quebrava o ovo e abria pra você. Só que, porra, mano, quem que não consegue quebrar um ovo, né? Pra exemplificar e garantir a serventia do uso do produto, aí tinha sempre aquela narração que dizia: cansado disso acontecer com você? E mostra uma pessoa que eu acho que essa pessoa nunca abriu um ovo na vida. Porque a pessoa bate assim na quina da frigideira com muita força. Drá! Aí esbagaça tudo, aí a pessoa vira pra câmera e faz: chega de sujeira na sua cozinha, compre agora o quebrador de ovos. Um parêntese enorme, né, do nada. E aí já vê que ela tá bem estranhona mesmo, ela começa a falar umas coisas sem sentido, ela menciona um sonho que ela teve, ela lembrando de um momento muito feliz que eles tiveram em família, onde naquele momento feliz ela tava tão bem que ela sentia vontade de abrir os filhos dela e se fundir com eles para que eles se tornassem um só. Você tá falando sério? Essas crianças vão ter muita coisa pra falar na terapia, viu? Depois, nossa senhora, imagina. Todo mundo extremamente assustado. Dá pra perceber que tem um momento ali em que parece que a Ellie recobra a consciência, porque ela olha pros filhos, olha pra irmã e ela só fala: tá dentro de mim. Nossa, mano, e aí ela vai no chão e vai engateando. Lá em casa ia ser gritaria, viu? Isso aí é... Nossa senhora, é desespero. Salve-se quem puder, porque ela vem engateando assim, bem meio Samara, vai até o encontro dos familiares e aí começa... Eu não sei como é o nome. Sabe quando o gato tá pra cuspir uma bola de pelo e ele começa a fazer aquele... Sabe aquelas poses de yoga, um negócio meio estranho? Nossa, mano, inclusive, olha, parabéns. Essa atriz que faz a Ellie, uma das melhores interpretações de possessão demoníaca que eu já vi, viu? Porque antes dela tá possuída, ela era uma pessoa extremamente amável e agora eu estou apavorado. E olha que ela nem tá no modo full possuída ainda, viu? Isso é só o começo. E aí ela começa a cuspir também aquela parada branca, IP de coco, olha pra irmã, olha pros filhos e apaga. A Beth segura a irmã e tenta levar ela pro hospital, só que aí o elevador tá todo cagado e eles não conseguem pegar a escada porque a escada também quebrou uma parte por conta do terremoto. Então é uma galera que tá presa no 14º andar de um prédio com um demônio. Parabéns aos produtores e roteiristas desse filme por encurralar uma galera de uma maneira tão sensacional, porque eles ficam realmente sem sair dali. Eles vão pedir ajuda aos vizinhos também, né, que tem uma galera lá, inclusive tem 2 crianças lá. Nossa, eu esqueci de mencionar essa cena, que tem uma cena que aparece essas 2 crianças chamando a Bridget pra assistir filme de terror, né? Ele fala: vamos, a gente vai assistir todos os filmes do Freddy Krueger na sequência, até os ruins. Nossa, essas crianças gostam muito de filme de terror. Certeza que essas crianças seriam assinantes
assinantes aqui do canal. Inclusive, se eles assinassem o canal, eles também deixariam o like. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo e chegou até aqui também já deve ter deixado seu like. Se não deixou, deixa agora, senão o demônio vai te pegar. Não, isso aí é f... Os vizinhos que estão no mesmo andar tem as duas crianças. Eu acredito que é o irmão mais velho deles, que é nossa, um bonitinho, um gostosinho mesmo. Eu não lembro o nome dele, mas quando ele aparece eu fiquei, gente, esqueci até que o demônio estava aqui. E tem um coroa que mora no outro apartamento, que inclusive ele tá procurando o gato dele que sumiu. Ele disse que às vezes o gato dele fica andando pela tubulação lá, enfim. E o coroa menciona que um dos apartamentos tem acesso a uma escada de incêndio e eles tentam quebrar o acesso à escada. Mas nisso, quando eles examinam a Ellie, veem que a Ellie realmente já não tá mais ali entre eles, né? Aparentemente tá morta mesmo. Tanto é que eles levam ela pra cama, fazem uma oração, se despedindo. Essa cena consegue ser até bem emotiva, né? Porque a Beth começa a conversar com a irmã e se lamentar, dizer que não sabe o que fazer a partir dali, né? Porque geralmente era a irmã dela que ajudava ela com os problemas. E nesse caso, ela nem teve tempo de contar pra irmã dela que tava o resultado lá do teste de gravidez. Será que eu tô grávida, mãe? Tem uma hora que ela olha pra irmã e a irmã tá de olho aberto. Nossa, essa cena também. Nossa, esse filme tá cheio de cena que dá muita agonia. Porque vem uma mosca e pousa no olho aberto da irmã dela. Nossa, dá muita agonia. E aí a irmã dela só pisca o olho, levanta. E aí todo mundo se assusta, né? Porque os filhos chegam na hora, ué, ela tá viva? Ela não tinha sido dada como morta? E ela começa a falar que tá queimando, tá queimando. E aí quando a Beth encosta na irmã, vê que a irmã tá quente. E ela pensa, deve ser febre. Vamos colocar ela na banheira pra dar um banho pra baixar essa febre. A água começa a borbulhar. As crianças com medo. Elas saiam daqui, crianças, não vejam isso. E a mãe lá, tá... E aí, do nada, a mãe dá um pulo e se prega no teto. Não, mano, olha essa cena, eu não tô falando. Essas crianças vão sair muito traumatizadas disso aí. Porque ela para no teto, ela olha pra todo mundo e dá um mó gritão. Ai, que vontade de gritar. E o filho pergunta, mãe, tá tudo bem? Olha, o demônio que possui a Ellie odeia a criança, viu? Porque só dá umas respostas que... Porque, sério, mano, além das cenas de violência desse filme, tem umas coisas que a mãe fala pros filhos desse filme que me deixaram extremamente incomodado. Porque ela olha e fala, a sua mãe tá com os vermes agora, querido. Mano, e ela parte pra cima de geral. Na hora que ela dá o gritão, o espelho quebra. E aí ela pega um pedaço do espelho e vai pra cima. Tem hora que ela para assim com um pedaço de vidro na mão, ela meio que tenta assustar a irmã, que ela tá com um pedaço aqui, ela faz Tá ligado, mano? Se tu assistir, tu vai ver isso. Meu irmão, eu fiquei rindo nessa, porque ela para assim, vai. Parece que o demônio tá falando. Ó, se eu quisesse. Ó. Se quisesse aqui, ó. Se quisesse. E as crianças horrorizadas com aquilo. A Ellie, possuída, parte pra cima da irmã, dá-lhe com um pedaço do espelho na mão dela. Depois que ela fura a mão da irmã, aí a filha dela, Bridget, aparece e começa a gritar pra mãe parar. E aí a mãe possuída pula em cima da filha. Nossa, mano, essa cena... Porque a mãe, acho que ela é tatuadora, então ela pega aquela agulha de tatuar e vai pra cima da menina, assim, tá... Só que antes ela passa a agulha nela, pra pegar o sangue dela, e aí ela passa, assim, a agulha chega bem pertinho do olho da Bridget, mas aí a Bridget vira o rosto, e ela faz meio que um traço aqui, uma tatuagem com aquela agulha, e óbvio, né, a gente que já acompanha a série, a gente sabe que uma vez que você entra em contato com o sangue do demônio, você pode ser contaminado também. Os vizinhos entram no apartamento pra ver o que tá acontecendo, e aí a Ellie volta e ataca o bombonzinho lá, coitado, gente, fiquei com tanta pena, que ela pula em cima do moço, e o moço tenta segurar ela, e ela dá uma bocanhada no olho dele. Gente, que coisa horrorosa. Aí ela tira o olho do maluco na boca, e aí as crianças no corredor lá, apavoradas, ela tira o olho do cara na boca, cospe o olho, o olho entra na boca da outra criança. E aí aquela coisa, o fuzuê, o mundo acabando do lado de fora, a mulher atacando todo mundo. E aí a Beth corre. Essa é a hora do cada cão que lamba a sua caceta. Porque a Beth fecha a porta, mano. Tipo, o demônio saiu, a Ellie saiu do apartamento, ela fecha a porta. Ela tá preocupada com a segurança dos sobrinhos dela. Ela fecha a porta, só que eu achei muita sacanagem, mano. Porque ela deixa o demônio lá fora e o demônio arregaça todo mundo, mano. Ele ataca o cara lá, o bombonzinho, tira o olho, depois parte pra cima da outra criança que engoliu o olho, mata também. Toda essa cena é mostrada pelo ângulo do olho mágico, que é muito massa isso, porque você não consegue ver tudo que tá acontecendo, mas você imagina o que pode estar acontecendo, porque mostra a criança correndo, a Ellie correndo atrás. Olha o Haaland, bateu! Mostra a criança voando sem os dois braços, batendo na parede. Porque ela não tinha braço. E aí, do nada, um tiro de escopeta
tá, na Ellie, a Ellie sai voando. Aí você vê o coroa que morava no outro apartamento, e aí do nada alguma coisa puxa ele pela mão, e aí você vê que o cara morreu também. Nossa, assim, ó, sem esperança nenhuma. Tudo dando errado no filme, e a Beth trancada em casa, em segurança, com os sobrinhos. Eu falo em segurança porque a gente sabe que depois que a Bridget foi tatuada lá, alguma coisa de ruim vai acontecer com ela também, né? Depois de toda essa confusão aí, a Bridget e o Danny começam a discutir porque a Bridget questiona que isso deve estar acontecendo por conta daquele livro e daqueles discos que você roubou lá do cofre no banco. As crianças brigando, a Beth entrar no meio e separa essa briga. Quando a Bridget e o Danny estão discutindo, tem uma hora que o Danny fala, não é culpa minha, e a Bridget fala, é culpa sua sim. Eu engrossei o couro e gritei, é culpa sua sim. Agora, sustenta tuas gracinhas. O cara que pegou os negócios quis ler, não é culpa minha não. Ah, não. Gente, ó, fez merda, hein? O Danny leva a Beth pra mostrar pra ela, né, que livro é esse, que discos são esses. Enquanto isso, a Bridget vai colocar gelo no machucadinho dela, no ferimento dela. E aí, quando ela vai na cozinha, ela começa a ver que o ferimento tá contaminado, né? E ele começa a tomar outra forma. Aquilo que a gente já sabe que acontece nesse filme, né? Enquanto isso, o Danny tá mostrando o livro pra tia e tem, inclusive, um trecho do livro que mostra que um dos demônios se mostra em forma de germes dentro da pessoa. Nossa, mano, um negócio horroroso, né? Aí começa a sair uma parada preta, começa a vazar do nariz, do olho, da boca dela. Ela, nossa, dá um gole na água e vai cuspir pra tirar aquilo. Quando ela costa, começa a sair um bocado de germe de dentro dela. Nossa, uma coisa horrorosa. A gente vê que realmente, ó, a Bridget vai dar trabalho, viu? E justamente isso acontece. Tem uma hora que a Beth vai na cozinha pra ver se tá tudo bem com a sobrinha. E quando chega lá, a Bridget tá em cima da bancada da cozinha, simplesmente degustando uma taça de vinho. Veja bem, ela não tá degustando vinho na taça, ela tá degustando a taça de vinho. Ela tá mordendo o vidro da taça, mastigando o vidro, engolindo o vidro. Essa cena dá muita agonia, porque tem um close no pescoço da Bridget enquanto ela engole um pedaço de vidro e o vidro vai cortando o pescoço dela de dentro pra fora. Por que a gente assiste isso, hein? Ela vai engolindo aquilo e ela vai falando com uma voz muito estranha, dizendo que Eu quero acabar com os bichinhos que estão dentro da minha barriguinha. Olha, o demônio é muito astuto, viu? Porque escroto, porque fala isso pra uma mulher que acabou de fazer um teste de gravidez e a gente não sabe ainda se ela tá grávida ou não. A gente sabe que em filmes de terror, geralmente, tem vários utensílios domésticos em uma cozinha que podem ser usados de maneira perturbadora em filmes de terror. Nesse A Morte do Demônio Ascensão, eles conseguiram acrescentar mais um utensílio à nossa lista de traumas. Porque enquanto a Beth tá tentando fugir, ela, sem querer, ela bate num ralador de queijo. E aí o ralador de queijo vai parar na mão da sobrinha dela, que segura a perna dela e nossa, gente, olha isso aqui, mano. Nossa, eu tô lembrando da cena e tô... A Beth consegue bater nela com a frigideira, ela cai pro lado, o Danny chega lá e dá de cara com aquela cena, a Bridget vai correndo atrás dele, o Danny vai correndo pro quarto, quando tenta se esconder no quarto, ela quebra a porta, dá de cara com a caçula, a Cassie, que tá com um brinquedo que ela tinha feito com a cabeça da boneca que ela tirou, e basicamente é a cabeça da boneca e um cabo de vassoura. Quando a Bridget, endemoniada, vai pra cima da Cassie, ela só levanta o cabo aqui, ó, e aí a Bridget vai direto, o cabo vara, né, entra pela boca, vara a cabeça dela. Sabe aquele meme da mulher que o cara vai entrevistar? Cabe na tua boca esse microfone todinho. Bota aqui pra ver se não cai. Mas esse trauma gostoso na vida dessas crianças, né? Gente, meu Deus. Eles acabam colocando o corpo da irmã, da Bridget, em um lençol, amarram ele, deixam ele lá na cama. E aí eles têm que lidar com aquela situação agora, né? Como reverter, se isso foi de fato causado pelos dizeres no livro ou lá dos discos, como reverter aquilo? Então a Beth tem uma ideia, né? Porque ele já tinha escutado 2 exemplares, então ela resolve escutar o 3º exemplar do disco de vinil para ver se ela consegue encontrar algo que reverta aquele estado de possessão das pessoas. Ela se isola, né, com um fone de ouvido para poder escutar o disco, enquanto o Danny fica tomando conta da irmã mais nova lá do lado de fora do quarto. A mãe que está possuída do lado de fora escuta os miados de um gato na tubulação e ela tem uma brilhante ideia, né? Porque todo filme americano tem isso, né? Uma tubulação que dá pra pessoa entrar na casa dos outros. O Danny e a Cassie começam a escutar um barulho vindo do teto. Aí a Cassie até fala, o gato do senhor fulano de tal costuma passear por ali. E o Danny fala, eu acho que não é um gato. Realmente, gata, não é um gato. Como se não bastasse isso acontecendo, o corpo lá da Bridget
também levanta e aparece no melhor estilo o fantasma trapalhão, porque ela vem com um lençol aqui, né, coberto, só que ela vem levitando. Nossa, e é a típica cena de filme de terror que você quer avisar pros personagens do que tá acontecendo, né? E aí, quando o Danny vira e vê que a Bridget tá pra atacar, a irmã mais nova dele, ele empurra a irmã e começa a brigar com a Bridget. Ele dá uma facada nela, mas ela tira a faca, dá com a faca no braço do irmão. Nossa, e tudo isso acontecendo do lado de fora. E a tia deles, Beth, dentro do quarto, com fone de ouvido, sem escutar nada. E eles brigando pela vida. Nossa, a Bridget consegue dar uma facada no braço do irmão, depois dá uma facada no peito dele, ainda vomita sangue em cima dele, ou seja, quando vomita sangue em cima dele, a gente já sabe que ali é causa perdida. Numa medida desesperada ainda, o Danny consegue tocar fogo na irmã. Puta vida, tá pegando fogo, bicho! Lá dentro do quarto, enquanto a Beth ouve o disco tentando encontrar alguma solução, o disco não traz muitas esperanças, né? Até porque no áudio o padre fala que tentou de todas as formas reverter a possessão, mas nada funcionou. Eu acho que nesse livro contradiz até coisas que a gente aprendeu no outro filme, né? Porque no outro filme falava que você tinha 3 maneiras de acabar com a possessão. Era desmembramento, era fogo ou enterrar a pessoa viva. Nesse áudio, o padre diz que tentou todos esses métodos aí e não conseguiu acabar com a possessão em nenhum deles. Ou seja, não existe esperança. A última dica que o padre dá é fuja. Enquanto ela tá escutando isso, a Ellie entra no quarto e aí tem uma outra cena que eu acho massa, porque a Ellie se aproxima do disco que tá rodando, coloca a unha dela no disco e abre a boca como se a boca funcionasse como um alto-falante. Se você não se inscrever no canal, eu vou te assombrar. E aí, enquanto a Ellie vai pra cima da irmã Beth, tá quase matando ela, Cassie joga uma tesoura pra Ellie, ela pega a tesoura e dá uma tesourada no nariz. Pra quem reclamava de ter que fazer teste do Covid com cotonete, meu Deus, não assista essa cena não. E aí, diante daquilo, a Beth resolve seguir o conselho do disco e a única maneira é fugir mesmo. Então ela se apronta com a Cassie, sai do apartamento e aí outra cena de guerra, né? Porque quando ela sai do apartamento, ela vê todo mundo lá morto. Eu acho engraçado que a Beth passa tentando esconder o rosto da Cassie pra que ela não veja nada daquilo. Tarde demais. Tu acha que depois dessa menina ter visto o que viu dentro de casa, tu acha que essa menina vai se impressionar com os vizinhos mortos? Porra, meus irmãos e minha mãe estão mortos lá dentro, cara. Ela avista a espingarda do vizinho e pega a espingarda pra tentar atirar e abrir a porta. Só que quando ela pega a espingarda, a Ellie sai do apartamento e vem pra cima dela. E ao invés de gastar o tiro no cadeado, ela atira na perna da Ellie possuída, pá, ela fica sem perna, cai no chão e começa a falar normal, dizendo pra não tirar os filhos dela de perto dela, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que já é jogo do demônio isso aí, viu? E aí todo mundo que tava morto no corredor começa a acordar também. E aí nisso os filhos, o Danny e a Bridget, que também estavam possuídos, saem do apartamento. E aí lembra daquela cena que a Ellie fala, logo que ela entra possuída no apartamento, que queria muito abrir meus filhos e me fundir com eles. A gente vê isso acontecer aí. Nossa, uma coisa muito grotesca, né? Porque eles vão meio que se fundindo ali, vão entrando. E aí a Beth, vendo aquela cena horrorosa, tenta fugir com a Cassie. E a única opção que eles têm é, de fato, o elevador. Então elas entram no elevador, fecham a porta e torcem pro elevador chegar ao térreo, né? Porque elas estão no 14º andar e durante a descida, óbvio, o elevador começa a encher de sangue, porque o orçamento desse filme é feito para ser gastado com sangue. Eu acho que eles têm uma meta de uso de sangue e quando tá chegando perto do final do filme, eles pensam, porra, acho que a gente não usou tudo. Se a gente encher esse elevador de sangue aqui para poder gastar essa verba. E nossa, enche o elevador de sangue. O elevador bate no térreo com uma referência direta à cena de O Iluminado. Ela leva a sobrinha pra fora, entram no carro, tentam abrir o portão, não conseguem. Quando finalmente conseguem abrir o portão e vão sair, a gente pensa, pronto, vai dar tudo certo agora. A roda do carro tá presa porque no terremoto quebrou uma parte do piso e elas não conseguem sair com o carro e aí resolvem fugir a pé mesmo. Foda-se, deixa o carro pra lá e vai. A gente sai, a gente chama o Uber ali na esquina, caralho, mas deixa o carro. E aí elas vão correndo. Nossa, quando elas estão saindo, aquele emaranhado, o Megazord do capeta
puxa a Cassie e aí leva a menina, a gente já fica agoniado. Fudeu, e agora, mano? A Beth tentando quebrar lá uma parte do portão pra entrar de volta no estacionamento e o monstro acaba encurralando a Cassie dentro de um caminhão lá, que é um caminhão de construção, né? Tem tipo... Sabe aquelas máquinas que você coloca madeira pra moer? Enfim, tipo, tem uma máquina daquela. O Megazord do capeta pega uma serra elétrica e já fica ameaçando a menina com a serra elétrica, mas aí é impedido pela Beth, que consegue entrar no estacionamento, dá um tiro de 12 no monstro, o monstro se vira pra ela e joga a serra elétrica, fazendo com que a Beth se desequilibre e caia. O monstro vai pra cima dela, liga o moedor de madeira e tenta puxar a Beth pra dentro do moedor. Meu irmão, que inferno do caralho. A Cassie consegue ir lá e desligar o moedor. Aí a Beth se solta do monstro, consegue cair no chão, pega a serra elétrica e a gente tem mais uma cena deliciosa, né, pra se deleitar, da Beth varando o monstro com a serra elétrica e aí ela grita pra Cassie ligar a máquina de novo, ela liga e ela consegue então empurrar o Megazord do capeta pra dentro do moedor. Olha, menino, que sabor! E ela moe todo mundo, fica só a cabeça lá da Ellie, que depois ela ainda parte com a serra elétrica também. Todo mundo espera que dando um fim, pelo menos aqueles monstros. Porque como é que esses monstros vão se reestruturar de novo? A Beth pega a sobrinha e foge daquele prédio, seguindo o conselho do disco lá do padre amaldiçoado, e fogem o mais rápido que podem pra longe dali. Termina o filme? Bom, depois que a Beth foge, a gente tem mais um corte de tempo aí que mostra na manhã seguinte uma outra moradora do prédio descendo para pegar o carro dela, que aparentemente ela combinou um fim de semana com os amigos numa cabana à beira do lago. Pois é, aí a gente conhece a Jéssica, que estava se arrumando para encontrar os amigos, a gente vê uma presença se aproximando dela, pegando a Jéssica de sopapo e possuindo ela. E aí a gente entende o que aconteceu no início, foi na verdade, né, fruto ainda da possessão do prédio que não foi resolvida e encarnou junto com a Jéssica e, consequentemente, nos amigos dela lá na cabana. O que aconteceu a partir daí? Bom, essas e outras perguntas talvez sejam respondidas no próximo filme da franquia, que está nos cinemas agora, que é o Evil Dead Burn, ou A Morte do Demônio em Chamas. A gente não sabe ainda qual vai ser o desenrolar, qual vai ser a ligação da trama desse filme com os filmes anteriores, mas como nesse A Morte do Demônio Ascensão é mencionado pelo padre que existem 3 exemplares do Livro dos Mortos, a gente foi apresentado a um deles nesse filme, resta saber o que aconteceu com os outros 2. Isso dá pano pra manga aí, pra mais algumas sequências. E aí, você achou esse filme mais pesado do que o remake de 2013? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e comenta também que filme de terror, franquia de terror ou série de terror você quer ver aqui no Terror de Segunda. Um beijo e até a próxima. Valeu!